Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Juízes. No capítulo de número 7. Esse vai ser o texto base para a nossa pregação de hoje. Juízes, no capítulo 7. Louva a Deus, né? Pelo ministério de louvor. Você vê como as músicas estão linkadas, né? Vê como uma coisa tem a ver com a outra. Abra sua Bíblia, então, em Juízes 7, versículo de número 1. Nós vamos estar falando um pouco sobre a passagem de Gideão, onde Gideão escolhe aqueles que guerreariam ao seu lado, e como que Deus guia o povo para isso, né? Como que muitas vezes o Senhor nos guia a uma direção que a gente não quer, né? E obrigado, pastor. Você vai ficar comigo, né? Aqui. Minha mãe me abandonou, ainda que sua mãe te abandonou. Obrigado, pastor. E também os irmãos abandonaram, sentaram lá atrás. Muito obrigado. O Fábio tem cadeira cativa, né? Foi falado aqui de manhã. O Fábio comprou a cadeira cativa. Na outra semana o Fábio sentou do outro lado. Eu fiquei, caramba, o Fábio não veio hoje? já tá o nome. Brincadeira. Irmãos, o Senhor nos guia na direção certa, né? E aí, antes de vir pra cá, em casa, peguei uma garrafa de suco, para jogar fora, e aí a tampa tava meio desencaixada, né? Aí a tampa caiu, não sei se você percebeu, a tampa caiu e foi para debaixo do armário. A primeira coisa que eu fiz foi resmungar, Dudu. Eu já pensei, cara, essa tampa ela vai ficar aí para os meus filhos tirarem, os meus netos tirarem. Eu não vou abaixar para pegar essa tampa, né? E aí daqui a pouco eu vejo a tampa rodando assim, ó, e vindo na minha direção. Eu falei assim, Deus, então essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. A gente acha que tudo está dando errado, mas está tudo culminando para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ainda que a tampa da sua vida, ainda que as tampas dos sucos da sua vida entram debaixo do armário, você não quer abaixar para pegar, o Senhor tem um plano correto para você e ela vai vir na sua mão. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga essa pessoa do seu lado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Juízes, ele é um pouco complicado. Nós já estudamos e sabemos isso, estudamos na escola dominical, porque ele é um período onde o povo pede alguém para ter como autoridade, para ter como responsável, mas o povo ele acaba repetindo ciclos, tanto ciclos passados, né, com Josué, com Moisés, quanto ciclos que vão ser reproduzidos no futuro, com os reis. Então, Caio, era um ciclo sem fim, né, do Rei Leão, porque o povo pedia alguém, Deus mandava alguém, o povo ia, pecava, Deus falava assim, eu acho que eu tenho que arrumar um negócio aí, vamos arrumar esse negócio. Deixa eu botar alguém para perseguir eles. E o povo era perseguido, se voltava para Deus, e aí se inclinava ao altar do Senhor, logo depois o povo se corrompia e era um ciclo repetitivo. Então, Juízes se passa também nesse momento, onde o povo do Senhor, onde Israel estava passando um momento de opressão, diga comigo, opressão. E o povo clama por um socorro. E aí, o Senhor envia, na verdade ele chama, ele levanta alguém que vai libertar o povo. Assim como o Senhor usou, por exemplo, Moisés, libertando o povo da escravidão do Egito. E agora Israel está passando novamente por esse ciclo, mas agora debaixo de uma opressão midianita, que era o povo midianita, era um povo que estava oprimindo Israel. E os midianitas, esse povo, essa nação, ela não só oprimia Israel, mas ela pegava tudo aquilo que Israel tinha, matava, toda a colheita, matava
os animais, roubava a colheita de Israel, ou seja, não era só uma guerra simples ali, onde as pessoas morriam e iam embora. Os mantimentos futuros também acabavam, seu Jonas. Então os midianitas, eles eram um povo que humilhava. Tanto que, nós vamos ver mais para frente, quando Deus vai chamar Gideão para ser usado para libertar o povo, onde Gideão estava? Escondido. Gideão estava trabalhando, mas escondido. Por quê? E ele fala isso. Tudo aquilo que a gente produz, o gafanhoto vem e leva da gente. Esse povo amaldiçoado vem e leva da gente. É engraçado que esse homem, no versículo 6, se você quiser anotar para estudar em casa, malhando trigo no lagar, com medo, o Senhor diz assim, seja forte e corajoso, assim como o Senhor usou Josué, ele fala, não tenha medo, eu estou te levantando para ser um homem valente, e o Senhor chama Gideão como homem valente. Diga para esse homem que está do seu lado, ou para essa mulher que está do seu lado, você é um homem, uma mulher valente. Você é um homem valente, em nome de Jesus. Calma. Glória a Deus pela sua vida. Desde o início, o texto nos ensina que Deus não enxerga como nós enxergamos. Aonde Deus vê fraqueza e ameaça, diga comigo, onde Gideão vê fraqueza e ameaça, Deus vê libertação e propósito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E aí então chegamos no capítulo 7, onde tudo indica que as coisas estariam se organizando. Então, recapitulando. Deus chama Gideão como libertador, versículo 6. Gideão levanta um exército, mapeia o inimigo, os midianitas, gera uma expectativa de vitória, e então paramos no capítulo de número 7. Então diga comigo, um exército reunido, um inimigo mapeado e uma expectativa de vitória. Mas é exatamente nesse ponto, Dilson, que Deus age. Deus age de forma surpreendente. E Deus diz para você nessa noite, meu irmão, que Ele não deseja confundir os planos que Ele tem para a sua vida, mas revelar que a vitória nunca esteve na mão de homens, mas sim em suas próprias mãos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E nós vamos ler a partir do versículo 1, o que essa história relata. Então, Jerubaal, isso é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava a norte deles, no vale, perto do monte Moré. Então, o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você. Diga comigo, é demais o povo que está com você. Em outras palavras, Deus está falando para Gideão, tem muita gente nesse exército. Engraçado isso, né? Aí Deus continuou falando, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Ou seja, é muita gente para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Israel poderia se gloriar contra mim, ou se gloriar em meu lugar, em algumas traduções, dizendo, a minha própria mão me livrou, versículo de número 3. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para onde? Para casa. Vai para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. É muito curioso que a gente entende, e eu vou falar isso de novo, que nesse texto, pastor Ulisses, a gente entende como o homem como o centro, né? Os 300 que se levantaram valentes, né? Homens valentes de Gideão. Sendo que o Senhor tratou no meu coração que Ele queria dizer o contrário. Fábio, o que Deus está dizendo é, eu faço com aqueles que me querem,
mas eu faço através da minha mão, do meu jeito e da minha maneira. Porque se você for olhar de uma forma humana, Pedro, o exército se esvaziando, o que isso pode dizer? Se você está vendo uma série e o exército, as pessoas começam a ir embora, o que isso pode dizer? O rei perdeu a sua força, o coronel, o comandante perdeu a sua força, porque na verdade, aos olhos humanos, as coisas parecem, é muito fácil com que as coisas parecem dar errado. É mais fácil as coisas darem errado do que certo. Já parou para pensar isso? A gente sempre coloca isso. A gente sempre pensa que aquilo vai dar errado. A gente sempre pensa que a tampa do suco vai ficar embaixo do armário. A gente sempre pensa que a doença que vem é para matar. A gente sempre pensa que o acidente que atrasa a gente para o trabalho é para nos matar, é para nos fazer perder o emprego, mas Deus está nos livrando de algo muito maior. Eu sei que é difícil de entender, mas muitas vezes o palco onde Deus se manifesta em sua glória não é um palco necessariamente de alegria e de vitória. E esse texto não tem a ver com perda de controle de Gideão ou de qualquer homem, mas sobre a soberania e os processos que Deus tem para a nossa vida. Então nós recebemos nãos constantemente, então nós recebemos negativas, situações difíceis, tristezas diariamente. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou, mas que Ele está sob o controle de toda a história, em nome de Jesus. Essa história não é sobre fracasso, mas sobre redenção. Essa história, meus irmãos, não é sobre o que falta em nós, mas sobre quem Deus é para a nossa vida. Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu gostaria de continuar essa história. Diga comigo, Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito para todas as coisas. Pastor Ulisses gosta muito de dizer, Deus é bom em o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Amém? Vamos continuar, por favor, Vic? Em Juízes 7. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais. Não está se repetindo não, gente. Isso é o versículo 4. Tem muita gente. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, esse irá com você, esse de fato irá com você. Porém todo aquele de quem eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Parece assustador. Imagina a cabeça de Gideão. Eu estava quietinho. Eu estava escondido, Deus. Tu me tirou de lá para te servir e começa a acontecer tudo errado. Começa a um monte de gente se afastar de mim. Começa a eu perder tudo aquilo que me sustenta. Porque existia uma probabilidade de vitória com a quantidade de pessoas no exército inteiro. Conforme você vai diminuindo as pessoas, a probabilidade aumenta ou diminui, Fábio? Diminui. Deus não obedece probabilidades e possibilidades humanas. Se existe uma possibilidade, uma probabilidade para isso acontecer, um milagre acontecer na sua vida, uma libertação acontecer na sua vida, ainda que seja pequena, Deus tem a última resposta para você. É dele a última resposta. Meus irmãos, o que parecia enfraquecer Israel estava, na verdade, blindando a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós estamos perdendo algo que antigamente os irmãos tinham bastante, que era algo chamado culto de ação e graças. Hoje em dia o crente ele tem uma vitória, ele posta no Instagram. Retrospectiva eu gosto, a retrospectiva do final de ano. Porque a gente já passou quantos dias do final do ano? 18 dias, né? Hoje é dia 18. Já voltou tudo normal.
Raquel, todo mundo já voltou a reclamar, ninguém mais tem dinheiro, né? Eu não sei, eu acho que o pessoal vendeu as lanchas que postaram, tudo voltou ao normal. Por quê? Vocês estão cansados de ouvir isso de mim? Por quê? Porque a tendência humana é viver de acordo com os resultados. A tendência humana é agir da forma em que a vida nos apresenta. Se a vida nos apresenta facilidade, nós estamos felizes. Se a vida nos apresenta dificuldade, nós estamos tristes, angustiados, xingamos o governo e tudo aquilo que influencia na nossa vida. Só que não é isso que Deus tem para nós. Ele diz: viva de acordo com aquilo que eu tenho para a sua vida. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias, Deus tem a última palavra para a sua vida. Porque no meio da tempestade, onde os discípulos, aqueles mais importantes, aqueles que virariam apóstolos, aqueles que escreveriam coisas lindas, os discípulos duvidaram do próprio mestre. E muitas vezes quando a gente olha, você olha na sua frente, você olha para um lado, você olha para o outro, quantos bancos vazios, você desanima, você fala: Senhor, estou no meio da tempestade, o que pode me salvar? Deus está falando assim: por que você está desesperado? É isso que eu quero. É isso que eu quero, para que você veja que as coisas não dependem de você, mas dependem do meu favor sobre a sua vida. Então entenda algo, meu irmão, entenda algo de todo o meu coração. A Casa e Vida está sendo uma igreja abençoada, não por poder humano, não pela minha vida, pela minha família, mas pelo poder de Deus em nós. Foi se tornando popular uma frase, né, principalmente no meio do futebol, essas coisas de esporte: o nosso sucesso não será por acaso, né, será por trabalho. O Vasco não tem isso porque não tem sucesso, né? Desculpa, Yasmin, toquei aí num ponto fraco, desculpa. Mas se eu puder me apropriar um pouco dessa frase, aquilo que Deus tem para nós não será por acaso. Aquilo que Deus tem para nós, agora eu falo como igreja, como comunidade, não será por acaso. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não será por acaso. Pedro, desculpa, cara. Não é pessoal, desculpa. Não precisa parar de tocar. Não será por técnica de marketing. Não será por técnica de pirâmide dentro da igreja. Será pelo poder de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo descendo sobre nós. A nossa vida sendo mudada. A nossa família sendo mudada. O meu caráter sendo moldado, para que Israel não se glorie contra mim. Versículo 2 nós lemos. Meus irmãos, não era Deus perdendo o controle, era Deus assumindo o centro da história. Então às vezes a gente acha: Deus perdeu o controle, como se isso fosse possível. Mas Deus não perde o controle, Ele assume o controle da sua história. Ele assume o controle. Muitas vezes eu me glorio das conquistas que eu tenho. A conquista de um apartamento, a conquista de um casamento, a conquista de uma bala juquinha, eu me glorio. Sendo que é Deus quem sustenta a minha vida. Deus quem sustenta a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida familiar, a minha vida no meu trabalho. Deus nos sustenta e é dele toda a glória e toda a honra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Desculpa. Até porque, meus irmãos, como nós temos no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas é Deus que dirige os seus passos. Eu posso projetar o que eu tiver para a minha vida, mas é Deus quem dirige os passos. Isaías também vai dizer no capítulo 55: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu sei que é difícil entender, mas Deus não trabalha na mesma mecânica que a gente. É muito difícil, eu sei que é difícil. Eu andei olhando, inspirado pelo pastor, andei vendo alguns debates do... esqueci o nome dele, pai. Do olho que o senhor me indicou. O pastor da barba.
Eu esqueci o nome também. Tarsus, pastor Tarsus, que se envolveu até na polêmica agora de faculdade. E ele falou uma vez, é muito difícil você explicar Deus. Muito difícil você explicar Deus para alguém, principalmente alguém que não quer conhecer Deus. É difícil nós entendermos a cabeça de Deus, mas não é isso que a fé diz. Não é exatamente isso que a fé diz. Confiar naquilo que eu não vejo, confiar naquilo que eu não tenho nem vislumbre, mas eu tenho uma certeza e a convicção no meu coração que os seus pensamentos são maiores que os meus. Aquilo que Ele tem para a minha vida é maior do que o que eu mesmo penso, que eu mesmo planejo. Ele tem mais para a minha vida. E aí chegamos em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. Ele tem mais, Ele tem um bem para a nossa vida. Ele não tem nada mal para a nossa vida. Ele não tem uma derrota que vai nos abalar. Ele tem um bem para a nossa vida. E todos os caminhos vão cooperar para que nós venhamos a encontrá-lo. E o Senhor quer te encontrar nessa noite, em nome de Jesus. Meu irmão, quando algo acontece que você não planeja, Deus não está ausente. Quando algo que às vezes você até planejou, mas não acontece da forma que você planejou, Deus não se ausenta. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus não te abandonou. Deus não te abandonará. Porque Ele usa processos desconfortáveis para moldar o nosso caráter. Porque no momento de dor, porque no momento de perda, porque no momento em que tudo está dando errado, onde a nossa cabeça não funciona da forma que deveria, nós revelamos o nosso próprio caráter. Posso dizer isso quando me refiro aos discípulos com Jesus indo para a cruz e morrendo? Quem ficou? Pastor, eu gosto de fazer essa analogia. Quem ficou? Quem ficou? Todo mundo meteu o pé, aquele que era mais próximo, aquele que era esquentadinho, mas era próximo, fazia parte do seu núcleo mais íntimo, o negou. E às vezes eu escuto um não do meu pai e da minha mãe, eu fico triste. Aquele que era íntimo o negou. Ele usa de processos desconfortáveis para revelar o caráter. Qual caráter você está revelando no momento da dificuldade? O pastor Rodrigo falou algo ontem no nosso ensaio. Eu canto da forma que eu canto para 20, eu canto para 200. Eu louvo, eu ministro, eu prego da mesma forma que é para 2, como muitas vezes como para 2.000, como pode ser. Porque o meu caráter, ele se revela no momento em que está dando tudo errado. Nós temos amigos quando tudo está dando bem, tudo está dando certo, é muito fácil. Você ter pessoas que concordem com você quando elas precisam de você é muito fácil. O difícil é demonstrar o caráter quando Deus fala assim, ó, tira. Quando Deus fala assim, sai. E o Senhor diz para nós nessa noite, não importa o que você perdeu, Ele está com você. Ele está com você. Ele não te abandonou. Não te abandonou. Recentemente a gente estava fazendo uma brincadeira de idade e vendo as idades. E eu pego as referências, né? Algumas pessoas que têm 50, que não parecem, né? Algumas pessoas têm, já, sabe, fazendo essa analogia. E a minha referência sempre de alguém mais velho é a minha avó, né? Mãe do meu pai, que faleceu com 61 anos. E eu estava pensando, não sei o que seria hoje, não sei se ela sofreria. E o Senhor a levou, eu creio que ela está louvando ao Senhor na eternidade, mas no momento que ela foi levada de nós achamos que é um pilar espiritual para a nossa família. O pastor fala, e agora eu posso testemunhar, quantas vezes eu lembrava dele ligando para ela, indo para o trabalho, pedindo um conselho.
E a gente não entende, a gente fica triste, porque algo está sendo tirado da nossa própria vaidade, e é só vaidade, é tudo vaidade. Porque a gente não quer saber se a pessoa vai ficar melhor, se a pessoa vai ficar pior, a gente quer que a pessoa fique do nosso lado. A gente quer que a gente tenha o celular, a gente quer que a gente tenha o carro, a gente não está preparado para servir ao Senhor e entregar tudo. Nós não estamos preparados. Eu não estou preparado para perder aquele que eu amo, mas eu vou perder para Deus. Eu não estou perdendo para mim mesmo ou para alguém, eu estou perdendo para Deus. Então perca tudo para Deus. Talvez eu não seria usado da forma que eu sou usado hoje. Talvez nós não estaríamos hoje se não tivesse tantos nãos escutados pelo pastor Péricles. Talvez essa igreja não existiria se tudo tivesse dando errado. A minha mãe de um lado, meu pai de outro, o irmão de outro. Eu não querendo me envolver com nada disso, porque eu não queria ficar longe de ninguém. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Nós estamos aqui hoje sendo usados pelo Senhor, porque Ele colocou a mão sobre as nossas vidas. E se perdemos é para a glória de Deus, e se ganhamos é para a glória de Deus. Eu me imagino como Gideão. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa calma, principalmente os jovens, sabe que eu não me irrito. Eu me imagino como Gideão, muito manso, muito calmo, né? Eu me imagino como Gideão, seu Jonas, né? Não posso nem dar desculpa que eu tenho sangue italiano. Devo ter, né? Mas é mais português do que italiano. Não tem, nem posso dar essa desculpa. Pastor Ulisses, você sabe muito bem o que eu faria. Se tivesse uma mesa, eu ia bater na mesa e falar assim: Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Já foram os caras já foram. Quem estava com medo já foi embora. Senhor, deixa mais um pouquinho, só para a gente ter uma chance. E aí Deus fala: não tem muito o que fazer não, meu irmão. Quem eu tiver que levar, eu vou levar. E ficaram aqueles que se mostraram fiéis e com caráter, mesmo no momento difícil. Quantos desejam mostrar o seu caráter para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus? Até porque, como está escrito em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não enxerga como o homem enxerga. Porém, disse Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. E aí Samuel está indo escolher um dos maiores reis de Israel. Porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ele está vendo o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. A gente vê o exterior, meu irmão. A gente vê o exterior. O pastor mandou essa semana, o cara que foi preso lá, que exterior bonito, né? Pregando numa igreja grande, todo mundo aplaudindo. Meu irmão, se for para ter esse exterior, eu estou fora. Eu estou fora. Eu prefiro errar, às vezes numa referência, como eu errei agora falando do 1 Samuel 6, eu prefiro chorar aqui sem ter vergonha nem medo de ninguém, do que ter um exterior todo bonito, mas por dentro está todo quebrado. O Senhor diz para você onde está o seu caráter, onde está a sua personalidade nos momentos de dificuldade. O que parecia um detalhe irrelevante se torna um critério de Deus, um coração. E muitas vezes no mundo corporativo fala assim, que eu não estou nem aí, manda ele embora. Ah, mas eu fiz na intenção. Não importa a intenção, não, irmão, vai embora. Deus está dizendo para você que o seu coração, inclinado a Ele, Ele está olhando. Ele está olhando para você, Ele está olhando o seu coração, Ele está olhando a sua vida inclinada para Ele, em nome de Jesus. E é no momento da provação que nós temos que mostrar o nosso coração. Você pode dar glória a Deus por isso? Deixa cair não, levanta aí. Deixa cair não. Acorda. Tiago vai nos ensinar que a provação, ela produz, uma das coisas que ela produz perseverança.
Quantos são perseverantes no Senhor? Na primeira vez que você entra, que você olha aqui para cima, né? Vê o Pedro meio cabisbaixo, com Vasco, não sei o quê. Vê um irmão já no 10º sono, aí você desiste, porque a aprovação, ela está te gerando dificuldade. Mas o que Tiago nos ensina é: tenha perseverança. No momento da dificuldade, tenha perseverança. Perseverança na certeza de que o Senhor é quem nos sustenta e que eu preciso a todo dia tentar. Ainda que venham mais provações, eu preciso perseverar. Sabe aquelas pessoas que têm preguiça de andar mais porque elas vão ter que voltar ao caminho maior? Sabe essas pessoas? Sabe, tia Vera? Não sei se você conhece alguém aqui assim que você é casada, né? Se eu correr, não, acho que eu vou só caminhar 2,5, porque se eu correr 5, acho que eu vou ir 2,5 e voltar 2,5. Acho que eu não vou perseverar não, porque vai que tem mais provação. Eu prefiro ficar por aqui. Acho que eu não vou na igreja hoje não, mas porque vai que o louvor hoje está difícil, o pastor prega uma coisa que eu não quero. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. O Senhor diz para você: persevere, não desista, não caia no comodismo, não caia nos problemas e nas provações da vida. Gere perseverança no seu coração, em nome de Jesus. Vamos dar continuidade, por favor, no texto, Vicky. E Gideão, de Juízes 7, por favor, versículo 5. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, isso é mais conhecido essa passagem, né? Todos os que lamberem água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daquele que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Diga comigo, 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Versículo 8. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. E Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, e aí eu imagino Gideão: de novo, Senhor, só vai sobrar eu daqui a pouco. Levante-se e ataque o arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus não perde o controle nos processos. Ele forma caráter no meio dos processos. Você pode dar glória a Deus por isso? Você está passando um momento difícil, Ele está formando o seu caráter. Se você está passando por uma dificuldade, Ele está formando o seu caráter. Eu creio nisso. Versículo 10. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante, pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. E Gideão desceu à vanguarda do arraial com o seu ajudante puro. Deus falou assim: se você ainda tiver com medo, você desce. E aí a Bíblia é muito legal, porque ela já vai direto e fala assim: ó, Gideão foi e desceu. Ou seja, né? Os midianitas e os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Você pode dizer misericórdia? Eu acho curioso, Deus é irônico, né? Fala assim: se você ainda estiver, se tudo isso que eu fiz não foi suficiente para você entender que você vai ganhar, aí você desce e escuta. É uma lógica ao contrário, né? Porque a probabilidade de vitória diminuiu totalmente. E aí, quando o cara olha para baixo, ele vê os midianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. E quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Vamos ver. Ele dizia: tive um sonho,
eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: isto não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os israelitas e todo este arraial. Pode dar glória a Deus por isso? Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e seu significado, adorou a Deus, voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Você pode levantar e dar um glória a Deus. Você pode levantar suas mãos no seu coração e glorificar o nome do Senhor. Não importa a probabilidade, não importa o que o médico disse para você de probabilidade. Ouça o médico com certeza, escuta o que você tem que fazer, é óbvio. Não pega isso e o cara fala assim: não escuta o médico. Não se apegue às probabilidades, mas escute aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando teve a invasão lá dos complexos, tinha um monte de especialista de guerra, né? De especialista de segurança pública. Imagina um especialista de segurança aí olhando para isso e falando assim: eu acho que não vai dar não, Gideão. Rolou esse negócio de sonho aí, mas é superstição. Acho que não vai dar não, é melhor tu ficar em casa, mano. Volta para casa. Porque se a gente olha com os olhos humanos as dificuldades que se impõem sobre as nossas vidas, não vai dar. Não vai rolar. A conta não bate. O medo não pode anular o plano de Deus sobre a sua vida. Porque além dele estar com medo, a probabilidade era muito baixa, o exército era muito pequeno. Mesmo assim, Gideão persistiu. E eu digo para você nessa noite: persista. Diga para essa pessoa que está do seu lado: persista. Deus conhece a nossa estrutura, o salmista vai dizer. Isaías vai dizer, eu gosto muito: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo meio do fogo, ele não irá te atingir. Deus está contigo em nome de Jesus. A nossa não tira o trono de Deus. Meu irmão, não é possível que você não consiga reagir a isso. O teu medo não tira o poder de Deus. A nossa insegurança não desgoverna Deus. Sabe aquela história: eu não vou ficar nervoso porque senão a minha família vai ficar nervosa também e vai pegar todo mundo vai ficar nervoso. Não, isso não funciona com Deus. Se a gente fica nervoso e ansioso, pastor Ulisses, Deus não perde o seu controle. Ele tem a certeza do seu plano para as nossas vidas. Versículo 16, Deus transforma cenários confusos em palcos de glória. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e o entregou a cada homem uma trombeta. Diga comigo: trombeta. E um cântaro vazio. Diga: cântaro vazio. E uma tocha dentro dele. Tu tá acompanhando comigo, né, Fábio? A probabilidade. Você tinha uma probabilidade que foi reduzida a 300 pessoas. E aí você divide em 3 companhias. 3 companhias de 100. Tá acompanhando, Fábio? E aí, o que o cara vai fazer? A brilhante ideia. Vic, pode voltar, por favor. A brilhante ideia. Você pega cada homem, você dá para ele uma trombeta, um cântaro vazio. Ou seja, meus irmãos, está um caos total. Está um caos total. Se você não conhece essa história, Tia Vera, esse é um filme ou uma série, você fala assim, ó, não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque é totalmente contrário do que a gente assiste. Os Vingadores, o que acontece? Os Vingadores, o que eles fazem? Eles se unem para matar o vilão. Filme de guerra. As companhias, os esquadrões se unem para atacar o inimigo. Senhor dos Anéis, quem viu o Senhor dos Anéis? Deveria ver nas férias. Todo mundo se une, até as árvores se unem. Breno, se você não viu, tem que ver. Estava falando com o pastor um dia desses, a árvore se une para poder... Já viu, Fábio, Senhor dos Anéis? A árvore sai, meu irmão, para poder ajudar na guerra. Isso vai totalmente contra a lógica. O que eu quero dizer com isso, meu irmão?
Se existe uma dificuldade na sua vida que vai totalmente contra a lógica, é porque Deus está nela. Se existe um problema na sua vida que vai totalmente contra a lógica, é porque Deus está agindo nela. Por mais que pareça ter caos, Deus traz vitória para você em nome de Jesus. Versículo 17. Então lhes disse: olhem para mim e façam como eu fizer. E quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Será que a gente está disposto a ser igual ao nosso líder? Quando eu tocar a trombeta, e todos os que estiverem comigo, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial, e dirão, pastor vai ficar orgulhoso, pelo Senhor e por Gideão. Guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Olha isso. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritaram: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha que coisa linda. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Meu Deus do céu. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor... Yasmin. O Senhor tornou a espada de 1 contra 8. Irmãos, nós podemos passar pelo fogo, nós podemos passar pelas águas, mas mesmo assim, o Senhor nos leva a um lugar de abundância. Ele nos leva a um lugar de refúgio perto dele. Me lembro quando o povo está saindo do Egito, e eles têm simplesmente uma divisa física entre eles, que é o mar. Não tem o que fazer. O que Moisés faz? O que Moisés faz perante o mar? Resmunga, vai embora. Fala assim: acho que eu não vou no culto hoje não. O que Deus fala para ele, pastor? Fere as águas. Então o mar se abre. Se um mar está na sua frente, não importa, use o cajado, use a trombeta, use a sua adoração, que Ele irá abrir um mar para você em nome de Jesus. Aonde foi que nós nos perdemos, que isso parou de ser algo real em nossas vidas? O que parecia confusão, meus irmãos, era um cenário perfeito para Deus agir. O que parecia uma loucura, cântaro, trombeta, era um cenário perfeito para Deus agir. Deus, Ele tem a arma necessária para que você vença. E o texto diz que os midianitas fugiram. Aquilo que está vindo contra a tua vida vai fugir pelo mesmo caminho que ele veio. Aquela doença que está vindo sobre a sua vida vai voltar pelo mesmo caminho que ela veio. A gente glorifica a Deus por cada vitória, glorifica a Deus por cada cura. Mas agora eu olhei, eu lembrei o testemunho da irmã Vera, do pastor Ulisses, do exame que fizeram e tudo deu certo, né, tia Vera? Que Deus continue abençoando a senhora e que dê mais cura. E eu gosto de citar toda a pregação, e toda pregação tem uma cura nova, toda pregação tem algo novo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós, meus irmãos. Os milagres acontecem em nossa igreja, existe libertação em nossa igreja, existe salvação em nossa igreja, mas quando isso deixou de ser sobrenatural e se tornou natural em nós, comum. Deve ter ido dar pensei que era ela. A Tiane com o Lorenzo é um milagre. É um milagre em nossa igreja. Estava lembrando Michele, Lucas, Ju, são um milagre. Sempre que eu lembro da gravidez da Ju, eu falo assim: é um milagre, isso é um milagre. Isso é um milagre. Pastor está lembrando esse pequeno detalhe. Eu estar em pé, isso é um milagre. Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. E qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a nossa resposta à ação de Deus? Nós precisamos ser adoradores, meu irmão. E eu estou caminhando para o final, por favor, não desanima. Não desanima. Gideão aponta para Cristo. É isso. Esse é o ponto final. Gideão vence quando tudo parece fora de controle.
assim como Cristo vence quando tudo parece perdido. Vocês lembram? Quantos lembram dessa historinha de Jesus na cruz? E ao terceiro dia ele ressuscita. Alguém lembra disso? Não. Essa parte tu não assistiu ainda, Pedro? De The Chosen? Não. Não pegou ainda? Não chegou ainda? Gideão aponta para Cristo, Dudu, porque Cristo sofreu em nosso lugar. Quando tudo parecia perdido, Cristo não tinha mais ninguém, ele tinha uma cruz para ele carregar. Jesus ainda tinha um peso sobre a sua vida, um peso que era meu, um peso que era seu. Jesus não fez nada. Você abre o jornal hoje, você vê um monte de inocentes sendo presos. Jesus não fez nada. Se existe uma pessoa perfeita e que não merecia, era Jesus. Porque a cruz era um sinal de maldição, a cruz era um sinal de fracasso, a cruz era um sinal de derrota, a cruz era um sinal de silêncio de Deus, de ausência de Deus, e mesmo assim, foi o maior ato que nós poderíamos receber. Na ausência de vida, se demonstrou graça sobre nós. Nós precisamos aprender a viver nos padrões de Deus e não nos padrões humanos. 1 Coríntios 2:8, o apóstolo Paulo vai dizer, me ajuda, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E mesmo assim, ele foi na cruz e ressuscitou por nossas vidas. E hoje muitos inteligentes, muitos sábios, muitos entendedores vão dizer que isso é bobeira, e o Senhor continua soberano. O Senhor continua soberano. Apareceu de tarde para mim no Instagram, top 8 músicas que são consagração para o inimigo, e você traz maldição para sua casa. Pode fazer 200, 1 milhão de músicas, Deus vai continuar soberano. Pode abrir portal aqui e ali, Deus vai continuar soberano, porque a igreja está de pé, orando para que todo inimigo que veio volte pelo mesmo caminho. O nosso papel é orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos netos, orar pelos nossos amigos, para que nada alcance a nossa vida. Agora o inimigo, meu irmão, diga comigo, já está derrotado. Filipenses 2:9 vai dizer, por isso Deus o exaltou soberanamente, no lugar de maldição, Deus o exaltou soberanamente e de sobremaneira. E ainda o deu o nome que está acima de todo nome. Você pode dar um glória a Deus por isso. E eu te chamo nessa hora a você se render a isso. Nós temos que nos render a isso. Aquilo que parecia ser o fim era o começo de uma redenção. Aquilo que parecia ser morte era a única saída para recebermos vida. E nessa noite, convido o Ministério de Louvor a me ajudar. E nessa noite o texto não nos ensina que Deus nos abandonou. O texto nos ensina que Deus está conosco no meio da dificuldade. Deus nos ensina que o que parece estar dando errado jamais escapa das suas mãos.